Vitor Terra e hoje nós vamos falar sobre realismo. Mas antes de nós começarmos a nossa videoaula, deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Bem, gente, antes de nós começarmos, hoje eu dividi o meu quadro, geralmente eu sempre começo falando sobre só contexto histórico. Mas o realismo e o naturalismo, obviamente, ele vai ter um adendo, né? Ele vai ter aí algo a mais que é preciso que nós dissertarmos hoje, tá bom? Que é a questão do contexto filosófico, tá? E científico, tá? São correntes que vão estar influenciando diretamente o realismo e o naturalismo. Mas antes, vamos falar um pouquinho de história, né? Porque a gente sabe que história e literatura caminham lado a lado. E o que o mundo está passando vai influenciar diretamente naquilo que o autor vai escrever, tá bom? E contexto histórico, nós vamos começar com a ideia de Revolução Industrial. A Revolução Industrial vai ser importantíssima para o contexto do realismo, tá bom? Principalmente porque ela vai influenciar, a gente vai ver daqui a pouco sobre o socialismo, tá? E o socialismo ele vai estar muito ligado à questão da Revolução Industrial, da luta de classes, das condições que os trabalhadores viviam, aquelas longas jornadas de trabalho, tá bom? Então a gente tem aí a Revolução Industrial, nós temos a Europa vivendo, por conta da Revolução, um avanço científico em larga escala. Então você tem aí uma crescente aí de avanços e descobertas que o homem europeu vai fazendo, e aí isso aí acaba ocasionando o quê? Uma perda, um enfraquecimento na religião. Então você vai ter no período realista o enfraquecimento da Igreja Católica. Você tem no Brasil uma campanha abolicionista que ela vai começar em 1850 e ela vai ganhando força, que vai culminar aonde? Na abolição da escravidão, né? No fim da mão de obra escrava, que vai acontecer dia 13 de maio de 1888 com a assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel. Sendo que com o fim da mão de obra escrava, que vai acontecer no ano de 1888, você vai ter o quê? O surgimento do trabalho, o surgimento dos imigrantes europeus, tá? Então a vinda dos imigrantes ela vai estar diretamente ligada a isso. Porque vamos ter o quê? O trabalho assalariado, saiu o escravo, era mais vantajoso, e aí eu vou jogar uma polêmica, você sabe que eu gosto de jogar assim no ar, vou jogar uma polêmica porque não havia em nenhum momento a necessidade de você ter imigrantes europeus, né? Porque se você já tinha um escravo, você o alforriou, agora você vai pagar seu salário, ele está livre. Mas houve uma tentativa, olha como é que porra é burro, né? Houve uma tentativa de, vamos tentar embranquecer o Brasil. Então vamos trazer imigrantes, para a gente conseguir embranquecer a terra. Só que cada vez que trazia mais imigrantes, mais o povo se misturava e o Brasil é um país miscigenado, então não teria como fazer isso, mas era uma tentativa. E havia até um pensamento na época de que é melhor eu ter uma italianinha me servindo do que um negro. Era uma coisa assim absurda, que você tinha um pensamento muito ultrapassado, tá bom? Então você vai ter o que? A chegada dos imigrantes europeus, lembrando que uma das maiores covardias, na minha opinião, né, que fizeram com os escravos foi a abolição da escravidão da forma que aconteceu. Por quê? Vocês agora estão livres, se vira. E aí você vai ter aí as pessoas sem saber o que fazer, ocupando cortiços, né? Isso vai influenciar diretamente ao naturalismo, que a gente vai falar mais à frente, tá bom? A gente vai ter, né, por conta da abolição da escravidão, por conta da Guerra do Paraguai, que com a Guerra do Paraguai você tem o surgimento do Partido Republicano, você também vai ter aí uma monarquia em decadência, né, uma família real em decadência, e aí isso vai culminar o quê? No 15 de novembro de 1889, com a proclamação da República, tá? Então a gente vai ter essa proclamação da República, e nós vamos ter, com a questão do avanço científico, né, e a gente tem aí uma república, a gente vai ter uma economia voltada para o mercado externo. Toda a economia brasileira vai estar voltada para o mercado externo. A república é um bebê. Um bebê, se a república até hoje erra demais, né? Imagina naquele tempo, né? Então você vai ter uma república cheia de muitos erros, tentando acertar, e aí você vai ter alguns autores que vão falar diretamente sobre isso, sobre essas coisas que a República passava, enfim, esses recortes culturais e históricos.